Vamos pensar comigo por um momento e imaginemos que o Cristo de Deus se fizesse carne, se fizesse homem nos dias atuais, e como homem ele vivesse na base dos mesmos princípios que ele mesmo viveu há 2000 anos, a partir dos valores da graça, do amor, do perdão, da misericórdia, da abnegação, da resignação, do esvaziamento, do abrir mão de si mesmo. Como será que esse Cristo, vivendo deste modo nos dias atuais, ele seria classificado pela teologia prevalecente dos nossos dias? Ou seja, essa teologia de massa, essa teologia pragmática, como ela faria a leitura desse Cristo vivendo a partir desses valores tão puros e tão eternos? Será que ele seria classificado como um cristão cuja vida deu certo? Um cristão cuja fé tocou de fato o coração de Deus, a ponto de receber da parte de Deus a sua vida, a sua aprovação e a sua bênção? Ou será que ele seria classificado por essa teologia prevalecente dos dias atuais como sendo o maior de todos os fracassados? Bem, deixa aí a sua resposta, vamos comentando aí nos comentários abaixo, a fim de nós criarmos aqui um ambiente de profunda reflexão de assuntos que nós julgamos ser extremamente importantes para a nossa compreensão e desenvolvimento da nossa fé. Já vai deixando aí o seu like. Se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal e acione todas as notificações. Este é o seu canal Que é a Verdade e eu sou Alexandre Rodrigues, um mero mortal eternamente em busca da verdade. Muito bem, queridos, Jesus, o maior de todos os fracassados. Se você bem notou, nós temos aí nesse título um sinal de interrogação e um sinal de exclamação. Isso porque nós queremos olhar esse tema a partir de duas perspectivas. Primeiro, a partir de uma perspectiva, olhando como seria o viver de Cristo nos dias atuais, comparando-o ao olhar teológico, ao olhar filosófico da teologia prevalecente dos dias atuais, que é essa teologia de massa, Ou seja, da maioria dos grupos cristãos evangélicos que tem um olhar e uma interpretação das Escrituras, tendo por base e por fundamento não exatamente os valores do Evangelho de Cristo, mas valores pragmáticos, mais voltados para as questões de um projeto de poder, de um projeto religioso, de um projeto de enriquecimento, um projeto mais mercantil. A grande questão é que quando nós lemos a Escritura, quando você lê, sobretudo, Filipenses capítulo 2, do versículo 5 até o versículo 11, ali o apóstolo Paulo nos fala acerca da natureza, do viver e de toda a manifestação de Cristo há 2000 anos, quando ele esteve aqui pela primeira vez na sua obra de encarnação. Paulo é claro quando diz que todo o viver de Cristo, de todo o processo pelo qual ele passou, a começar do momento da sua encarnação, foi um viver, foi uma experiência de profundo esvaziamento. É o que no grego se chama kenosis, Ou seja, aquele que era Deus e sendo Deus, ele não se apegou ao fato de ser Deus. E aqui nós temos um princípio fundamental do Evangelho. Ou seja, o Evangelho, o que ele propõe, o que ele ensina e o que ele espera de cada um de nós, é que nós olhemos para o Cristo de Deus e já comecemos a tomar dele a partir desse começo da sua encarnação, que é esse abrir mão de nós mesmos. Ou seja, o verdadeiro cristão não tem nenhum tipo de ambição quanto a si mesmo. Ou seja, o Evangelho começa a tratar o grande e o primeiro problema lá do Éden, lá de Gênesis capítulo 3, do pecado original, que é o problema do ego. Por isso é dito que o Cristo de Deus, ele foi se esvaziando e assumiu a forma de servo. Este é o segundo princípio do Evangelho. Ou seja, após o esvaziamento, que é o reconhecimento de que Deus é tudo em todos e de que nós não somos nada, então agora nós nos entendemos que no reino de Deus o maior é aquele que serve. Por isso Jesus, ele agora se faz servo de todos os homens.
O Evangelho, portanto, nos convida não somente a esse esvaziamento, mas também a esse serviço, nos fazermos servos, nos tornarmos habilitados para servir a Deus e servir também a todos os homens. Por isso que a mensagem do Evangelho, se você ler atentamente Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai observar que toda a mensagem do Cristo de Deus é convidando os homens a voltarem os olhos para a profunda necessidade humana de amor, de misericórdia, de graça, de resignação, de abrir mão de si mesmo a favor do próximo, a favor do outro, não é? Ou seja, é um evangelho que procura promover entre os homens todo o amor de Deus, uma vida de comunhão, uma vida de comunidade, uma vida de uma família, uma grande família coletiva, tendo a Deus por nosso Pai. Agora, ao contrário disso, quando nós olhamos inclusive para a própria Escritura, a Escritura já diz que nos últimos dias haveria de ter sim uma distorção desses princípios aqui apresentados. Por exemplo, eu posso apresentar para vocês, se vocês puderem acompanhar, aqui há um texto bíblico de 2 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 1, que diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Eu quero enfatizar exatamente o versículo 3, movidos por avareza. Veja, esse aqui é o testemunho das Escrituras falando do tipo de teologia de massa e pragmática que haveria de ter lugar nos últimos dias. Movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Parece que esse texto foi escrito nos dias atuais. Há um outro texto também muito interessante, que está aqui vamos olhar em 1 Timóteo, capítulo 6, veja o versículo 3 em diante. Eu vou lendo, vocês vão observando e levando em consideração. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, essa pessoa é infatuada, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nasce inveja, provocações, difamações e suspeitas malignas. Por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade seja fonte de lucro. Ou seja, veja como o texto é claro, como o texto é moderno, como o texto é atual. Falando de pessoas que não concordam com o Evangelho de Jesus Cristo, haveriam de pregar uma outra doutrina e assim eles haveriam de pensar, de interpretar, de conceber a ideia de que a piedade ou de que a vida cristã seja uma fonte de lucro. Daí porque Pedro, na sua segunda epístola, capítulo 2, dizer que esses homens fariam comércio das pessoas com palavras fictícias, ou seja, homens movidos de avareza. Bem, a partir dessa perspectiva, desse evangelho manipulado, desse evangelho pragmático, decaído, apóstata, é óbvio que Jesus, tendo ele um viver humano, segundo os princípios que ele próprio ensinou, nos dias de hoje, ele não seria certamente um cristão autêntico, segundo essa perspectiva do evangelho da prosperidade. Antes ele seria, sim, o maior de todos os derrotados. Porém, olhando pela perspectiva do evangelho de Jesus Cristo, podemos dizer com segurança e com certeza que Jesus foi o único homem até hoje que viveu plenamente toda a riqueza de Deus. Portanto, Jesus é o maior de todos os afortunados. Jesus, homem, é o maior de todos os bem-aventurados. Jesus, homem, é o único, de fato, que em toda a plenitude do seu viver, ele cumpriu toda a vontade de Deus. Razão porque, voltando para Filipenses,
capítulo 2, Paulo vai dizer que depois do seu esvaziamento, do seu serviço, da sua entrega voluntária, da sua morte na cruz, é dito: Deus o ressuscitou, o ascendeu aos céus, o entronizou e o exaltou acima de todo nome que se possa referir, concedendo ao Cristo de Deus o nome que está acima de todo nome, diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Se Jesus foi o maior de todos os fracassados, segundo a teologia convencional de massa e pragmática, sim, mas segundo Deus, segundo o Evangelho de Jesus Cristo, segundo a verdade, ele é o homem mais bem-aventurado de todos os homens. Bem, este foi o seu vídeo de hoje. Eu convido vocês a nos acompanharem a cada vídeo que nós lançarmos. Para tanto, não se esqueça de se inscrever no canal e acionar todas as notificações. Até o próximo vídeo.